Daqui a 2 dias, uma pessoa que passou na sua vida, eu não sei qual foi o seu nível de relacionamento, mas Deus me tocou para eu abrir essa câmera e dizer isso. Daqui a 2 dias, uma pessoa que passou na sua vida e eu não sei, literalmente não sei qual foi o nível de relacionamento que você teve com essa pessoa. Eu não sei se foi sua amiga, se foi um relacionamento amoroso, eu não sei se é um parente seu, que você estendeu a mão, que se morou na sua casa, eu não sei. Mas Deus, ele me fez abrir a câmera para dizer assim: avisa que em 2 dias, daqui a 2 dias, isso vai acontecer. Essa pessoa vai lhe procurar. E Deus, ele declara na minha boca para dizer para você: abra os olhos, fique esperta e não dê bobeira. Porque vai voltar querendo espaço, e eu não sei qual foi o espaço que ela perdeu, mas vai querer de novo esse espaço. Mas você não pode abrir a porta para essa pessoa ter acesso. Eu estou todo arrepiado aqui, sentindo Deus, enquanto eu ministro essa palavra. Amós 3:7 está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar ao seu servo o profeta. Deus não se limita à revelação, mas dadas as circunstâncias, Deus ainda fala. Deus abriu o entendimento da jumenta de Balaão. Deus falou na boca dos profetas quando Saul procurava Davi. E eu abro a minha boca para dizer para você: 2 dias, 2 dias, vigia. Eu não sei qual foi o nível de relacionamento, mas o Senhor manda te dizer: toma cuidado. A arapuca está armada e a serpente vai querer voltar. Se quiser, deixa o nome para a oração. Eu vou lhe apresentar. Deixa eu falar isso aqui olhando nos teus olhos. Deus fez um investimento muito alto em você. Lhe deu nome, lhe deu influência. Fez com que o inimigo literalmente fosse envergonhado através da sua vida. E não é para você se assustar, não. É para você ficar feliz. O investimento que Deus fez na sua vida, na sua história, foi um investimento muito alto. E algumas pessoas ficam a se perguntar se realmente é Deus na sua vida, gerando às vezes conflito, desconfiança, aquela coisa que Satanás sabe fazer bem, que é levantar fofoca e dúvidas. Mas hoje eu venho como boca profética na tua vida para dizer isso aqui: olha, tu és uma ferramenta pesada na mão de Deus. Então não se preocupe com o que pensam ou acham ao seu respeito. Foi Deus quem lhe escolheu. Foi Deus quem lhe chamou. Isaías 54:17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Porque essa é a herança que vem do Senhor, e a justiça que dele procede, diz o Senhor. Se você recebe e toma posse dessa palavra, deixa um amém nos comentários. Ferramenta pesada, vaso precioso nas mãos do oleiro. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia que você se aplicou a orar. Olha a resposta que Deus mandou entregar para você hoje. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, ó Daniel, porque desde o princípio do primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, vieram para ajudar-me, e eu demorei ali com os reis da Pérsia. Algumas orações você tem feito e parece que a resposta não chega, né? Parece que o negócio não anda, parece que não flui, não vai acontecer. Você acredita que Deus está usando essa palavra aqui para confirmar hoje para você que a tua oração foi ouvida? E eu não sei qual foi o empecilho que surgiu no seu caminho, mas essa mensagem hoje, ela é para você. A tua oração foi ouvida.
E eu não sei na atmosfera espiritual qual foi o demônio, qual foi o principado, qual foi a força opressora que se levantou. Mas em nome de Jesus hoje, eu profetizo, em nome de Jesus, com base nessa palavra, que a tua oração já foi ouvida. E seja qual for o impedimento, hoje está sendo liberado. As palavras de Gabriel foi: e eu vim por tuas palavras. A tua oração trouxe efeito no céu. Você acredita nisso? Então já aproveita, coloca teu nome aqui nos comentários, porque eu quero apresentar você em oração agora. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua causa, eu quero lhe apresentar em oração e pedir a Deus livramento, proteção. Pai, toma essa vida em tuas mãos. Diante de ti eu apresento essa dificuldade, essas barreiras que o inimigo tem levantado. Eu apresento essa causa, apresento essa situação. E eu não sei qual é a fronteira que precisa ser rompida, mas eu entrego em tuas mãos hoje. E eu peço, meu Deus, promove vitória para a glória do teu nome. Amém. Se você lembrou de alguém agora que precisa ouvir essa palavra, compartilha. A mensagem de Deus deve ser enviada para todos aqueles que creem nela. Essas três coisas aqui não voltam mais. A primeira é a palavra lançada. Depois que alguém diz algo, não tem como reverter o que foi dito. A segunda coisa se chama a flecha atirada. Depois que se atira uma flecha, não tem como resgatar mais. Assim era na guerra. Depois que um soldado atirava a flecha, não tinha mais como fazer ela reverter. E a terceira coisa é o tempo. O tempo de agora já não é mais o mesmo. Você não toca na mesma água. Você não respira o mesmo oxigênio. Essas três coisas, elas não voltam mais. Palavra lançada, flecha atirada e o tempo. A pergunta que eu lhe faço é: isso está escrito em Provérbios 13. Depois medita. O que é que você tem feito? Como é que você tem aproveitado? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem falado? Eu não sei qual é o poder que essa palavra vai trazer ou qual é o impulso que essa mensagem vai dar na sua vida. Mas analisa bem direitinho. Palavra lançada, flecha atirada e o tempo. Talvez seja Deus dizendo para você: para de perder o teu tempo. Para de ouvir o que não acrescenta. Para de atirar sem analisar. Que Deus te abençoe. Para de sofrer por gente que não merece a tua atenção. Você precisa abrir os seus olhos e acordar para a vida. Você já tentou de tudo. Você amou, cuidou, zelou. Você fez até pelos outros o que você nunca fez por você. E no final parece que você não prestou. Você foi a pessoa que não serviu. Já prestou atenção? Que na maioria das vezes, quando você entrega tudo, quem sempre tirou proveito vai dizer que você não entregou nada. Então olha para mim. Você acredita em correspondências do céu? Você acredita em mensagens de Deus para sua vida? Então pega essa aqui. Larga a mão de ser boba. Para de ser boazinha. Gente boazinha, no final, sempre fica com a escória da história. Pessoas boazinhas sempre apanham mais, sofrem mais, são mais criticadas e no final você não presta para nada. Então anota isso que eu vou te dizer. Para de ser boba. Para de ser besta. Deus já lhe deu sinais. E outras coisas você já viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e teve suas próprias ideias. Depois dessa mensagem, tu só continua passando por isso se você quiser. Você sabe que você precisa se cuidar mais, não sabe? Eu estava saindo de casa agora e Deus ministrou no meu coração essa palavra aqui e eu vou entregar ela para você. No Salmo de número 46 e no verso de número 10, escuta essa expressão aqui, tá? Eu tô saindo com o carro, mas eu tô ligado no céu aqui com o que Deus falou para mim e eu vou entregar para você.
No Salmo 46, no verso 10, está escrito assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Algumas coisas estão sobre o domínio e o controle exclusivo de Deus. Mas existem coisas que dependem de você. E Deus me pediu para eu te dar essa informação aqui hoje. Você precisa se cuidar mais. Você precisa observar mais a sua vida. Você precisa ter um pouco mais de cautela. Ah, Roberto, você está falando isso, você nem me conhece. Até porque se dependesse do meu conhecimento ao seu respeito, eu nem estaria falando nada. Você entende isso? Se dependesse do que eu sei ao seu respeito, eu nem estaria falando nada. Quem está mandando eu falar isso para você é Deus. Isso é uma demonstração do cuidado de Deus por você. É uma demonstração. Algumas pessoas não conseguem entender como funciona o cuidado de Deus. O apóstolo Pedro falou que a multiforme graça de Deus opera em todos. Essa palavra multiforme quer dizer que Deus não opera apenas de uma única forma. Deus opera de várias e várias formas. E hoje ele me pediu para eu te avisar que o que existe e o que está distintamente, de forma direta, que não pode ser revogado, que não pode ser transferido, aquilo que é predominante, aquilo que é exclusivo para que Deus faça, Ele vai fazer. Mas você precisa fazer a sua parte consigo mesmo. Quantas vezes você deixou de se preocupar consigo mesma ou consigo mesmo para se preocupar com a causa dos outros, com a luta dos outros? E isso não é ruim, mas como nós sabemos que tudo demasiadamente prejudica. A água hidrata, não hidrata? A água não hidrata? A água serve para hidratar nosso corpo. Nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Mas se você tomar uma média aí de 4, 5, 6 litros de água de uma vez, há uma grande probabilidade de você submergir seus órgãos e isso começar a causar insuficiência, falência dos órgãos e você vir a falecer. Tudo em demasiado começa a trazer problemas. Precisamos ter ponderamento. A palavra é essa, equilíbrio. Porque às vezes você exagera na dose. E quando eu falo exagerar na dose, eu falo com relação a olhar demais para aquilo que está à sua volta e esquecer de cuidar de si próprio. No Salmo 46, verso 10, a expressão diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Aí é que está a questão. Quando Deus usou a expressão do salmista para dizer aquietai-vos, ele foi específico em dizer: a sua parte será feita, quanto a mim eu farei. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Preste atenção nisso aqui. Existem coisas que se você parar de fazer agora, nesse exato momento, eu sei que outro alguém não vai fazer como você faz. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, talvez lá na igreja que você congregue, no templo, talvez no meio da sua família. Mas não esquece, você precisa se cuidar. Você precisa, dar valor ao que Deus colocou na sua mão. E essa palavra que Deus liberou para minha vida hoje, eu tenho certeza que ela não falhou e nem fracassou em nenhum momento. Então, nesse instante aqui, eu estou dirigindo, mas eu estou em conexão com o céu pela graça e a misericórdia de Deus, porque eu sozinho não sou nada. Eu sozinho sou, como disse Jó, eu sou um caco entre outros cacos. Mas eu peço a graça, a direção e a sabedoria do Espírito Santo para orar por você nesse momento, que
o meu clamor junto com você suba ao céu e que a graça de Deus nos alcance em oração. Coloca o teu nome aqui nos comentários agora. Coloca o nome nos comentários porque eu quero orar por você. Coloca o seu nome aqui. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, na autoridade do seu nome, na força do seu poder, eu apresento essa vida que está comigo em oração agora, Pai. Enquanto eu dirijo esse carro, a minha mente eleva ao céu e eu clamo, eu suplico, eu imploro que o Senhor, por bondade e misericórdia, não por mérito nenhum, pois não temos, haja nas nossas vidas, derramando sobre nós uma unção de sabedoria, discernimento, compreensão, porque algumas pessoas acham que não precisam se cuidar, não devem prestar atenção em si próprias. E nesse dia de hoje, em oração eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, que é capaz de fazer infinitamente mais vezes daquilo que eu possa pedir ou imaginar, desperte nesses corações esse entendimento e essa compreensão. Deus, toma cada filho e filha em Tuas mãos e na autoridade do nome de Jesus, que toda a força do opressor caia por terra, hoje e sempre. Amém. Você, pela fé, já manda esse momento tão importante que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui para mais alguém. Clica na seta e compartilha. Clica na seta e manda para mais alguém. Eu tenho certeza que haverá a honra de Deus. Você estará sendo uma semeadora ou um semeador do reino. Amém? Tenho fé e creio e deixo essa mensagem para você. Cuide-se, ame-se, se compreenda. Porque depois que você se vai, e quando eu falo se vai, não é o final da vida. Eu falo se vai em todos os aspectos. Tem gente que ainda não, sabe, não faleceu, literalmente falando, mas já faleceu na mente, faleceu nos sonhos, por se preocupar demais com coisas que nem pertencem a elas. Tá? Então que Deus te abençoe poderosamente. Continue a te abençoar de forma grandiosa. É o que eu desejo hoje, em nome de Jesus. Quem te falou que para você ser o vencedor, você precisa ser o primeiro sempre, está enganado. Porque ninguém sabe a luta que você luta. Ninguém sabe a prova que você enfrenta. E eu aprendi na minha história, eu não sei se na sua é diferente, que às vezes o último colocado chega em paz, sem desespero. Essa mensagem aqui tem uma direção certa. Às vezes você luta muito para chegar sempre em primeiro, competindo com você mesmo e com os demais. E às vezes nem chega. Deus está falando com alguém aqui que tem corrido uma corrida, lutado uma luta, passado uma prova, que é somente sua. E anote isso. Não precisa dar certo sempre. Nem sempre vai dar certo. Às vezes, não precisa chegar em primeiro. Só precisa chegar. E tá tudo bem. Você concorda? Sim ou não? Deus enviou essa mensagem para você. E você não vai desviar, não. Preste atenção. Não debate. Não discute. Não precisa entrar no joguinho de gente falsa. Tem gente que se levantou contra a sua vida aí apenas na intenção de te prejudicar. Se você começar a debater com essas pessoas, elas vão começar a se promover em cima de você. Porque talvez você tenha esquecido ou não saiba, mas o diabo, ele se alimenta de energias ruins. E algumas pessoas estão muito felizes em saber que às vezes você dá atenção para elas. Notificação de Deus para você. Não discuta, não debata, mantenha o silêncio. Porque no final, você vai entender que nem sempre o vencedor é o que grita, mas às vezes o que fica em silêncio. Tem coragem de colocar um glória a Deus aqui nesses comentários? Porque eu venho te avisar em primeira mão
que o céu aprovou aquele pedido que você fez. Aquele pedido que tu fizesse, Deus aprovou. E Ele mandou eu te dizer assim: a carta foi liberada. Porque o pedido que tu fizesse estava com folhas de papéis em branco. E tu dissesse: Senhor, faz a tua vontade. Eu estou todo arrepiado aqui. Faz a tua vontade. E Deus manda te dizer que a vontade dele para você é que ele vai cumprir o desejo do teu coração. Tu pedisse, tu orou, tu dissesse: Deus, faz o que eu não posso, e entregasse nas mãos certas. E o Senhor manda te avisar hoje que o teu pedido foi atendido. Te prepara para dar aquele culto de ação de graça. Quem lhe viu para baixo vai ter que lhe ver para cima. E quem não acreditava vai ter que dizer: o Deus dela é forte, hein? Tem que respeitar. Declara: eu creio aqui nos comentários. Toma posse e que Deus te abençoe. A pior mentira de todos os tempos está sendo contada há muito tempo. Quando dizem a você que vai dar tudo certo. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizendo: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem? E é uma verdade? Não. É uma mentira? Sim. É uma mentira absoluta, porque não vai dar tudo certo. Antes que a maioria das coisas dê certo, primeiro dá errado. Não tem como viver uma vida que dê certo sempre. Os matemáticos falham nos cálculos. Os cientistas erram nas fórmulas. Você faz projetos que às vezes não funcionam. Agora me fala, vai dar tudo certo mesmo? Não. Vai dar certo sim. Mas dar errado faz parte do processo. E muitas pessoas vivem frustradas porque acham que porque não deu certo nessa tentativa. Eu fui em busca daquele emprego e não deu certo. Nossa, o mundo acabou? Não. Tenta de novo. Se essa porta não se abriu, tenta em outra. Mas antes de dar muito certo, vai dar muito errado também. Nem tudo vai sair da forma correta que você calculou, que você projetou. Infelizmente, nos ensinaram errado. Vai dar tudo certo. Antes de dar certo, vai dar muito errado. E quando der certo, eu vou entender que foram os erros, que foram as vezes que não fizeram a coisa acontecer, que me deram força para lutar até dar certo. Se você conhece alguém que faz questão de dizer todos os dias que sempre vai dar tudo certo, manda esse vídeo para essa pessoa. Talvez ela entenda que nem sempre será assim.